E eu, sinceramente, gostei tanto do seu trabalho, que eu até fico um pouco me achando impertinente, meio constrangido, de ficar levantando alguns pontinhos aí, alguns cochilos, até porque eles não comprometem, né? A gente tem a obrigação de pegar uns caminhos, mas na verdade são secundários, né? Assim, então, eu acho que muitos dos cochilos que eu vejo aqui, muitos são até de digitação, né? Eu acho que provavelmente por razões de tempo, não dá para a gente fazer aquela revisão final, né? Então escapa uma opção de coisa. Mas, de qualquer modo, assim, quero alertar que precisa fazer uma revisão do texto, né? Por exemplo, fiquei numa dúvida também, né? Problema para nós na pós-graduação, se é o caso de traduzir o nome dos periódicos, por exemplo, o Globo, o Produtor, né? Eu não sei se cabe, né? Isso é uma dúvida que me ficou, porque eu acho que aí, por exemplo, quando é um livro, tudo bem, a gente até pode traduzir, mas quando é um periódico, né? Por exemplo, a gente não fala o mundo, a gente fala Le Monde, né? Então, aí, porque o Globo, então, dá a impressão que é da editora Globo, já fica assim muito coloquial demais, acho que por aqui. Mas aí, isso também o Globo merece. Exatamente. Né? Você, quando retoma as práticas, as 3 práticas, retoma inclusive de mim, lá do Ciclo Livro, você mudou as ementas, assim, onde era a ementa da prática produtiva, depois da prática social, e onde era da prática social, depois da produtiva. Deve ser um problema assim, na hora de redigir, mas isso não pode, porque senão dá a impressão que a prática produtiva é do trabalho, aqui do profissional que você fala. Bem, mas como eu disse, Luiz, estes e outros sermões de mesma natureza, pouco ou nada prejudica a qualidade e valor do seu trabalho, pelo que eu reitero os meus parabéns. E chamou-me ainda muita atenção um traço característico que eu tenho visto em poucos trabalhos, né, que é a sua forma de agradecer as pessoas que cruzaram o seu caminho. Você rapidamente retomou aqui, mas quem não leu não vai sentir de uma maneira tão forte, porque você soube reconhecer o que cada um, como cada um contribuiu com você, desde os seus pais, sua família, até os caminhoneiros, passando por seus colegas, as pessoas que você cruzou no caminho. Eu estou falando isso porque não é uma questão assim só de, sei lá, de camaradagem, né, de bom relacionamento. Não, eu acho que é uma questão de justiça. Né? A gente não precisa ser grato, no sentido de gratidão, como é aquela teologia, mas a gente precisa reconhecer o mérito do outro. E isso não está muito comum. Né? As pessoas parece que fizeram sozinhas, né? E todos nós dependemos de terceiros, daqueles que nós encontramos no nosso caminho. Né? Eu não estaria aqui hoje falando para vocês se centenas de pessoas não tivessem um dia me dado a mão, né? De uma maneira ou de outra. Né? E eu achei muito correto e muito honesto, muito autêntico e generoso da sua parte, né? Porque também você não é obrigado, não posso impor isso por não exigência, né? Mas de qualquer modo eu acho que isso o engrandece muito, né? Até porque tem prevalecido muito esse espírito pragmático e calculista, quer dizer, que o sujeito esconde aquela colaboração, aquela contribuição que o outro deu. E desde do ponto de vista propriamente científico, né, quando a gente
se você se apoiou na ideia do outro, você diz que se apoiou na ideia do outro. Isso não te diminui, isso esquece o novo autor. Mas até esses apoios que você recebeu, quando você admitiu aqui, que se não fosse os caminhoneiros, talvez você nem pudesse ter terminado o mestrado. Então, é muito interessante. Eu lhe confesso também que a leitura do seu trabalho muito contribuiu para mim, como já tinha antecipado, porque embora eu conhecesse e admirasse o Saint-Simon desde os meus tempos de graduação, eu não tinha uma dimensão tão profunda e tão ampla e tão rica. Né? O Saint-Simonismo é muito mais importante do que eu estava pensando. Né? Eu sabia que ele tinha influenciado o Marx, sabia que ele tinha influenciado o Comte, né? Sabia que ele tinha... mas ele tinha uma ideia um pouco assim, sabe, daquele preconceito, é anarquista, é utópico, né? Isso tudo vai passando, né? Eu, assim, com relação à proposta da ligação do potencial sinérgico social, eu não fiquei muito convicto não, né? Assim, mas eu tenho que, eu vou reler depois com mais calma, né? Pensar, porque esse desafio concreto, né? Como é que nós podemos fazer da educação uma mediação para a emancipação social? Eu acho que esse é o grande problema da educação hoje, né? Então, e assim, eu sinto um pouco, né, do Saint-Simon, e obviamente você também, que a gente acaba contando muito com a dimensão da vontade do sujeito. Assim, aquilo que eu chamo a educação do sujeito. Eu sou da sua escola também. Mulher tem bastante por aí, né? Tem desde Santo Agostinho, né, que prega a conversão do sujeito na ideia de que se a pessoa é boa, a sociedade necessariamente será boa. Né? Essa é um pouco que nós recebemos do próprio cristianismo. Né? Mas, de qualquer maneira, eu reconheço a criatividade sua na construção dessa proposta. Né? E só para a nossa discussão, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa metodologia fenomenológica hermenêutica, né, que acho que isso é um ponto importante na abordagem que você fez no pensamento dele. E aí, te fazendo uma certa provocação, porque por acaso eu estava ontem orientando o meu que está trabalhando no Henrique Dussel. Então ele também fala isso. O Dussel se propõe fazer uma hermenêutica, uma fenomenologia hermenêutica. E ele elencou lá as características, e uma das características dele foi o seguinte: fazer o passado presente. Então você também colocou aí a questão do tempo. Queria que você destrinchasse um pouquinho mais como é que o passado, à luz de uma hermenêutica, né? Como é que fica a questão do tempo, da temporalidade? E como fica a baliza das contribuições de Álvaro Vieira Pinto, que você cita em vários momentos, né? Há alguma aproximação possível entre Saint-Simon e Álvaro Vieira Pinto? Bem, são esses dois pontos, mais para provocar aqui um diálogo, na medida que eu não tenho críticas específicas a fazer do seu trabalho, que, como eu disse, com toda sinceridade, gostei muito, uma excelente produção, né? Que muito qualifica o programa, né? E a nossa luta, né, no Brasil por uma educação mais libertadora.